Lindeuso, lindeus, eu sou Milena Paula e hoje o conteúdo é para o portal da cidade de Mirassol. Domingo é o nosso dia de conteúdo novo e pega a sua bebida de preferência. A minha é café, mas gente, eu já bebi porque eu tava gravando vídeo, tive um problema técnico aqui, mas estou de volta. Pega a sua bebida de preferência para que a gente possa ir mais longe. Se inscreve no canal, curta, comente, compartilha esse vídeo para quem tá precisando, ó, dar um show na energia negativa. E agora, para quem gosta dessas coisas, vamos falar sim sobre casas e empresas tristes. Solta a vinheta! Se você não me conhece, tá aqui, ó. Tô tentando botar minha mãozinha mais certinho, ó. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui. Você quer me seguir no Instagram, quer conhecer um pouquinho mais? No TikTok ou em outras lá no LinkedIn e o meu site estão aqui embaixo para você que quer saber um pouco mais quem eu sou e quer ter a melhor energia. E nesse conteúdo eu tava me recordando o que acontece de praxe com muitos clientes. Recentemente, uma inscrita aqui do canal do YouTube, conheceu um vídeo meu, chegou no vídeo meu, eu fiquei muito feliz, eu adoro quando vem gente nova. Se você é novo ou nova aqui, conversa comigo, eu adoro trocar com vocês. E ela chegou aqui por causa de um vídeo chamado Casas que Matam. E ela acabou contratando o meu trabalho, eu fui fazendo uma análise do ambiente dela, eu falei, olha, você tá recaindo numa situação que muitos clientes recaem. Hoje você tem os seus negócios dentro dessa casa e você está vivendo numa casa triste. Casas tristes existem? Sim, existem. Existem casas tristes, existem casas que matam, existem casas alegres, existem diversos tipos de casa. O teu ambiente representa você. Como você está, o seu ambiente fica. E tem muitas coisas que acontecem no ambiente que o teu ambiente ressalta ali e fica em destaque. E nesse local, a cliente fez uma lista achando que estava na mesma situação de casas que matam. E no final era muita tristeza, ela tinha tido muitas perdas nesse ambiente de pessoas que ela amava e o ambiente foi ficando triste. Ela não sabia o que fazer, acabou caindo por aqui. Isso não acontece só com casas, isso acontece com empresas, pessoas que estão desesperadas, não conseguem relaxar na sua casa, não conseguem ter disposição para trabalhar no seu trabalho, brigam, mas depois que se mudam ou que melhoram a energia, elas vão tendo bons resultados. Preciso mudar a minha casa para que isso aconteça? Não. Não. Preciso melhorar a energia do ambiente. Para isso, é legal ter um profissional que entenda do teu ambiente, seja o seu ambiente de trabalho, seja a sua residência. Hoje a gente está trabalhando muito em home office, ou você tem o seu negócio dentro do home office. Eu já cansei de falar. Vou dar um exemplo. Vocês que estão aqui vindo no meu canal, esse é um local que eu gravo, é um local que eu atendo os meus clientes online. Nesse local, eu tenho mais de 1000 clientes. Imagina quantas pessoas já passaram por aqui. Quantas pessoas assistiram meus vídeos? Quantas pessoas... Quantos eu tenho cursos? Quantas pessoas acessaram os meus cursos? Essa energia volta para o meu ambiente, principalmente quando é ao vivo. E eu preciso tratar essa energia. E aqui, às vezes você está precisando de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor, de um acolhimento, de uma informação, de situações que você tem vivenciado. E os ambientes tristes, eles sugam a sua energia, afastam os seus clientes e podem sim impactar na sua saúde. Existem sinais que a sua casa ou empresa dão em que elas estão tristes? Sim, existem. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho desses sinais. Você sente cansaço extremo dentro desse ambiente? As plantas,
elas não vigoram, elas morrem ou não vingam, como diria minha avó, eu adoro as falas da minha avó, elas não vingam, os aparelhos eletrônicos, eles quebram sem explicação. Recentemente não, esse caso já fazem uns 2 anos, uma cliente entrou em contato, 8 ou mais aparelhos eletrodomésticos dela quebraram simultaneamente. Ela até achou que era um problema na energia elétrica, chamou um profissional, não era, e aí ela foi trabalhar a questão da energia. As coisas quebravam muito nesse ambiente. Tem muita briga dentro do ambiente, as pessoas começam a caçar brigas uma com as outras, ou as pessoas deixam de se comunicar, de ter prazer de estar com as outras. Você chega em casa, vai para o quarto e a outra pessoa vai para a sala. Não conseguem ficar no mesmo ambiente, não conseguem conviver, querem ficar isoladas, um tá fazendo uma coisa, outro tá fazendo outra, não se comunicam, né? E os ambientes de empresa, a mesma coisa, sim, também. Gente brigando dentro do negócio, dono brigando com funcionário, funcionário brigando com cliente, ou dono brigando com cliente, muitas brigas acontecendo no ambiente. Uma das coisas que eu gosto muito de citar, se você tem um negócio que você atende fisicamente os clientes, não entra ninguém no seu negócio, a energia boa, entra 1, entra 2, entra 10, quando você vê tá cheio. Tem essa sazonalidade, uma hora tem gente, outra hora vai ter menos, mas estar sempre vazio, sempre o negócio que você tem físico, não é normal. Isso não é normal. Quem tem o seu negócio na parte de produção, não ter demanda de trabalho. Produção, para quem já foi empresa, a coisa mais deliciosa é ouvir o barulho das máquinas, das pessoas produzindo ou recebendo as chamadas para fazer os atendimentos dos serviços na área que você atua. Quando não tem movimento, você pode ter certeza que o ambiente vai ficando triste. Então você não vai ter demanda, você não tem as máquinas produzindo, você não tem o WhatsApp ou pedido online saindo, ou por telefone, eu não sei de que forma você atua, não tem chamada, você não tem trabalho. Você tem também muita reclamação. Você começa a atrair pessoas negativas e gente que só quer tirar de você, gente interesseira. E muita reclamação quando você vê você está ficando igual a essas pessoas. Sem perceber, convivendo nesses ambientes, você entra na mesma energia. Parece que o local também nunca fica arrumado. Você pega uma coisa aqui, você dá uma organizada, você vira as costas, quando você viu, você vai fazer outra coisa, você já bagunçou tudo. Se você se identificou com alguns desses sinais ou com todos, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o que pode estar causando isso e como mudar. O que causa a energia negativa nas casas ou empresas? Eu tenho uma ordem que eu sigo dentro dos ambientes que eu visito ou conheço online, porque já fiz esse trabalho para outros países, para outros estados. Em outros estados já fiz presencial, em outros países só fiz online. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem algumas coisas que eu percebo com facilidade. Eu vou te trazer primeiro a percepção do que eu chamo de visual, através do olhar. Acúmulo de objetos quebrados ou sem uso, coisa que você não usa mais, coisa que está com energia parada ou energia estagnada, tudo isso é uma das causas que trazem essa energia de tristeza para o ambiente. Que você deixa de dar espaço para as coisas novas e também de soltar coisas que você não precisa. Eu já tive em casas maravilhosas, chiquérrimas, que não dava para andar. Você batia nos móveis, porque tudo muito grande, mas tudo entulhado, diversas coisas dentro do ambiente. Coisas de acúmulo, coisas desnecessárias. Não são legais, tá? Outra coisa importante é olhar para o passado, olhar para trás, entender o histórico desse local. Quem morou ali, quem trabalhou ali antes, o que aconteceu nesse ambiente. Todas essas cargas energéticas ainda estão nesse ambiente. Se aconteceu uma briga, tá ali. Se aconteceu uma morte, tá ali.
Se aconteceu uma doença, tá ali. Se aconteceu uma discussão, tá ali. As pessoas que moraram antes de você, as pessoas que alugaram, tudo isso está nesse ambiente. O teu ambiente, ele é fofoqueiro. O que ele tá contando para você e qual é o passado desse ambiente? Coisas impactantes. Eu entrei em ambientes bem diversos, bem diversos. Eu lembro de um ambiente que eu cheguei na porta de entrada, quando eu faço limpeza energética, eu começo do último cômodo até a porta de entrada. E o local mais complexo era a porta de entrada. Eu virei para a cliente e falei assim: o que aconteceu nessa porta de entrada de agressividade tão grave? A cliente começou a chorar, porque essa energia ainda estava no local e eu sentia isso. Eu sentia um medo, eu sentia um desespero, uma tristeza, eu sentia muita agressividade e isso era aterrorizante. O ambiente ainda estava com essa energia depois de anos disso ter acontecido. E aí a cliente me contou que ela teve um relacionamento e nesse relacionamento a pessoa chutou e quebrou a porta. Ela estava aterrorizada, não sabia se ela ia sobreviver aquele dia. E ela fez o que pôde e a sorte que um vizinho interveio na situação e pôde ajudar. Mas a porta ainda tinha essa energia e a porta já tinha sido trocada. Só para você entender que o ambiente fica com essa energia. Outra recordação que me veio agora. Ai, gente, se eu contar a casa eu não vou parar aqui. Eu fui numa empresa e eu tava fazendo a limpeza energética, eu trabalho para que eu fui contratada. Eu cheguei no banheiro, eu falei assim: teve roubo aqui porque eu sinto que aqui teve uma energia de desespero no banheiro. Prenderam pessoas no banheiro, teve algum assalto. A dona da loja, que é a pessoa que geralmente me acompanha nos trabalhos, ou é um gerente, alguém de alto cargo, geralmente é o dono, na casa ou na empresa. A dona da loja chamou a pessoa do atendimento e falou: vem aqui, ouve o que ela tá dizendo. Aí eu falei, aí ela começou a chorar e ela contou que foi com ela, que isso aconteceu, tal. E era com outra dona dessa loja. E tudo isso ainda estava naquele ambiente. Então, o histórico, ele é muito importante. Outro ponto muito interessante, né? Falta de circulação de ar e luz. Ambientes escuros e abafados, eles ficam mais pesados e tem uma energia densa. Se você tem ambiente que não tem a possibilidade de ter janela, circulação de ar, ou uma luz, porque o sol bate de um lado ou bate do outro, de tal forma, o importante é você ter uma iluminação no ambiente adequada e algo que traga uma circulação de ar no ambiente. Isso tudo muda a energia. Os locais que não tem circulação de energia, que não tem sol, eles ficam com energia mais densas. Todas as energias, elas ficam trancadas ali. Elas não evaporam. Quando você faz um Feng Shui de ambiente, a gente tem cuidado com o tratamento da energia não ir embora. Mas precisa ter uma circulação saudável de energia. A gente não tampa a janela, não tampa a porta, não prejudica áreas de entradas e saídas, porque elas têm que estar acessíveis, têm que estar fáceis. Então isso é muito importante. Parece simples? Não é tão simples assim, mas faz toda a diferença quando você faz dessa forma. Então tá na hora aí de você dar uma olhada nisso. A parte final que eu vou trazer aqui eu vou colocar mais uma. Eu faço uma lista e aí eu fico na minha cabeça, se isso eu já falei, se aquilo eu já falei, vou colocar uma aqui. As cores e objetos carregados emocionalmente. Fotos antigas, móveis herdados, cores erradas, coisas que eu odeio. Eu lembro que eu fui contratada para uma cliente e ela tinha um quadro maravilhoso que ela ganhou da madrinha, do padrinho de casamento, que foi comprado não sei aonde e tal. Eu comecei a rir, olhei para ela e falei: você odeia esse quadro? Ela olhou para mim e falou: como você sabe? Eu falei: tá aqui no ambiente. E é a primeira coisa que você abre e você vê esse quadro que você odeia. Você já chega na sua casa
e você tem algo que você não gosta na entrada da sua casa ali, dizendo um oi pra você, ó, oi, você não gosta? Olha eu aqui. Solta. Agradece as pessoas, que bom que você ganhou, mas não é a sua cara. Tem gente que compra muitas coisas, às vezes a gente recebe muitos presentes que são a cara dos donos que nos presenteiam, mas não a nossa cara, a cara de quem ganha. Então, se não é a sua cara, solta. Pede desculpas, desfaz, não é obrigada a ter. Lembrei de um outro caso que eu cheguei numa casa e eu olhava uma parede e eu falei, nossa, tem uma energia muito pesada nessa parede aqui, tem algo muito negativo, era muito grande o que estava aqui. Eu falei, o que tinha aqui nessa parede antes? A moça olhou pra mim, ficou muito assustada. Mi, como é que você faz isso? Gente, eu só sei que eu faço. Eu não preciso explicar meu método. Eu vou sentir no ambiente e o ambiente é fofoqueiro. Eu começo a ter umas percepções e faço leituras específicas do ambiente. Eu cheguei lá e falei isso a cliente e falou assim, eu tinha um armário enorme nessa parede. Eu odiava esse armário. Eu ganhei de não sei quem, ó. Outro presente. Eu falo, os presentes e era de não sei quem lá, não preciso saber, mas eram de pessoas, entre aspas, queridas da família do ex-marido. E ainda, aquela energia daquele armário que não estava mais lá, ainda estava no ambiente. Os objetos podem ter passado, mas a energia fica ali. Cor. Você chega num lugar e tem cores que a pessoa não gosta, coisas de muito sofrimento, fotos com imagens que a pessoa estava passando uma situação muito difícil, ela tá sorrindo ali, mas tá pegando. Então, tudo isso ali é bem desafiante. E por último, as pessoas que estão frequentando o ambiente, ou ainda mais, a ausência de pessoas. Às vezes a gente começa a entrar num ponto de não ter gente na nossa casa, ou gente que não queira visitar, ou as pessoas que vêm são pessoas que não são agradáveis de estar no nosso ambiente. Por que tá atraindo essas pessoas? Ou por que eu tô me afastando tanto que eu não consigo conviver socialmente? Essas coisas são todas importantes de se observar o que está causando essa energia de tristeza em casas ou empresas. Isso serve para os dois. E agora que você já entendeu o problema, eu vou te mostrar algumas formas de limpar ou proteger a sua casa e a sua empresa. E bora falar delas. Como é que eu limpo a energia da sua casa ou negócio? O primeiro ponto que eu quero falar, que importante é, nem sempre a gente dá conta de fazer isso sozinho. Nem sempre damos conta de fazer essa limpeza sozinho. Eu sou uma profissional, eu trabalho com isso, eu tenho uma história familiar que carrega tudo isso, e eu fui estudar e eu coloquei em prática tudo aquilo que vem da minha empresa e das minhas práticas pessoais para fazer o que eu faço hoje, das receitas de família, de coisas que eu aprendi, que eu estudei, que eu me aprofundei. É muito desafiante mexer com o ambiente. Entenda que se você não der conta, tá tudo certo, porque eu já estive em ambientes que as luzes piscavam e acendiam sozinhas, as coisas voavam, aconteceram diversas coisas e eu já tenho prática em lidar com isso. Pessoas que tiveram reações físicas bem desafiantes quando a limpeza era realizada, então muitas vezes é importante ter um profissional. Mas aqui eu sempre gosto de te dar dicas que dá pra você fazer. Chega daquelas coisas que não é impossível, eu quero que você comece a aplicar coisas simples agora, que já vão trazer resultados pontuais na sua vida e com ótimos resultados. A primeira é a circulação de ar e luz. Se você tem janelas, abra as janelas e deixa a luz entrar nesse local, deixa o ar circular nesse local. Nem sempre em todos os locais é possível fazer isso, mas comece a partir de agora com essa coisa simples que faz toda a diferença. Outro ponto é o desapego. Eu vejo muita gente ligada com coisas que não usa mais.
dá para alguém ou joga fora. Se você não usa e se tá quebrado, por que você tá guardando? Por que você não arrumou? Solta essas coisas que não te servem mais. Você tá ocupando espaço pro novo. Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Mas eu só tenho essa xícara que tá quebrada. Cara, se é só o que você tem, você não vai jogar, é o que você tem. Mas se você tem condições, você tá com uma xícara quebrada, por que você tá com uma xícara quebrada? Já falei, fui em casas, empresas riquíssimas, maravilhosas. Eu gosto muito de café. Os meus clientes já sabem, quando eles chegam e falam assim, fiz uma garrafa de café, eu tenho um café de máquina, fiz um cafezinho para você, já estava sabendo que você vinha, vou te receber. Locais lindos, maravilhosos. Me dava a xícara e eu levantava, olhava embaixo, tinha um trincadinho. O cliente quase morria porque nem percebia que as coisas no ambiente deles estavam quebradas. Então, se é possível para você fazer essa troca, não mantenha coisas quebradas. Eu vou reciclar, vou fazer um vaso. Você precisa? Você trabalha com isso, com reciclagem? Não, então solta. Solta, libera, desapega. Manda arrumar o que precisa arrumar. Terceira dica aqui. Limpeza com ervas e incenso. Gente do céu, que saudade das minha avó, das minhas famílias, assim, dessa coisa que a gente utiliza, né? Eu lembro da minha avó, às vezes, lavar a casa com erva. Colocava no balde d'água, jogava com erva. Para o ambiente mudar a energia. A gente faz essa mudança de energia. Então, você pode fazer isso. Você pode lavar sua casa, colocar uma erva que traga uma limpeza, um sal grosso para fazer essa mudança. É muito importante. Defumação, incenso, salve, alecrim, lavanda. Poxa, casa com aquela delcolônia de lavanda, nossa senhora, isso era muito comum, muito comum. Ou a planta lavanda que tinha no quintal. A gente utiliza no ambiente para fazer isso. Coisas simples que você pode fazer agora. Vai fazer a limpeza, dá uma incrementada, observa cheiros que você goste. Se você não gosta, não vai colocar esse cheiro. Tem alergia, tem não sei o que, observa, mas coloca. Pontos importantes, uma casa com vida, às vezes a gente se pega tanto no que a gente faz ou no que a gente está vivendo que a gente esquece disso, né? Eu recebi uma colega um tempo atrás e tudo que ela fazia com música e às vezes eu estava tão focada que eu tinha tanta coisa para fazer que eu esqueci esse ponto. E eu gosto muito dessas músicas de rezo, mantra, só som, música clássica. Gente, música clássica, eu lembro dos desenhos animados do Tom e Jerry, do Pernalonga. Se você acha que você não ouvia música clássica, às vezes você ouvia na sua infância e você esqueceu. Muitos desses sons estão ali em coisas antigas que você fazia ou nos desenhos. Se permita estar nessa energia e não ficar só em músicas que às vezes não tem tanto significado, músicas mais amorosas, para trazer uma mudança de energia faz toda a diferença. Vocês podem estar vendo essa mudança que a Anitta está passando. Eu já vi outra cantora também, eu vi a Luca falando sobre isso, que agora ela quer cantar coisas que as pessoas sintam prazer e façam bem para elas. Eu vou cantar tudo isso sempre? Não, eu vou cantar, mas eu vou colocar coisas que tragam um pouco mais de qualidade na vida das pessoas, tá? É muito legal, muito divertido. Experimenta um pouquinho, tá? Harmonização com Feng Shui é a última dica. Posicionamento correto dos móveis, entender como as energias estão se comunicando no ambiente. Bom sempre ter um profissional? Sexta-feira eu conversei com uma cliente que ela veio pegar um material ela fez Feng Shui, radiestesia e radiônica comigo pro imóvel. E ela e o marido, eles trabalham juntos também nesse imóvel. Eu sempre falo que eu adoro. Hoje é home office, gente. Parte home office, parte da empresa. E ela veio buscar alguns materiais comigo. Ela falou, Milena, tá acontecendo o que você disse que ia acontecer.
Eu falei, que bom, eu já sabia o que era. Ela falou assim, eu não tenho mais vontade de sair de casa, a gente não tem mais vontade de sair de casa, minhas filhas estão dormindo bem, elas têm prazer em alguns locais, principalmente que antes não ficavam, agora ficam. A energia ali tá muito boa, tá tudo muito prazeroso, só que as visitas não querem mais ir embora. Eu falei, acontece em ambiente que a gente harmoniza de Feng Shui, principalmente gente que tem empresa, como eu atendo ainda presencialmente, muitas vezes os clientes chegam nos meus locais de atendimento que tem Feng Shui. Eu trabalho em local que não tem Feng Shui. E falam assim, ai, deixa eu ficar aqui mais um pouco, eu tenho gente em seguida, eu não tenho como te deixar aqui. Então, dá para entender que dá esse prazer nesse ambiente. Ter essa harmonização com Feng Shui faz toda a diferença. Não entendo? Procura um profissional. Não é tão distante quanto você pensa. Eu já fiz Feng Shui em diversos lugares. Agora, chegando aqui no fim, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tô fazendo um movimento aí no Café com a Mi. Eu já falei, Café com a Mi é o meu grupo do WhatsApp exclusivo, gratuito, por enquanto tá gratuito. E segunda-feira eu vou fazer um encontro às 20 horas, um encontro ao vivo no Zoom, mas só para quem tá no grupo. Vou colocar o link do grupo do WhatsApp aqui, do Café com a Mi, aqui embaixo na live, tá? E depois eu vou fixar um comentário. Então você que tá aí, inscreva-se, faça parte e vem para o nosso encontro, que vai ser segunda-feira às 20 horas, mas só para quem tá no Café com a Mi, não vou colocar aqui não, tá? O encontro é só para quem entrou no grupo. Não deixe a sua casa ou o seu negócio com essa energia negativa. Faça parte dessa transformação da revolução energética, dê um show na energia negativa. E agora me conta aqui nos comentários se você já sentiu que em um lugar tinha uma energia muito pesada e o que você fez para mudar. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com quem precisa da melhor energia e te vejo no nosso próximo vídeo. Beijo! Até a próxima! Tchau!